Olá, pessoal, tudo bem? Professores, estamos aqui na luta, já chegando pertinho do nosso concurso, né? PND, nosso CNU de professores para professores aí de biologia, licenciados especialmente, mas também tem muita coisa aí também, cursos aí vindo, principalmente CNU Pernambuco, né? Que vai ter o edital vai sair aí com as suas edificações e para bacharel, ou seja, biólogos, então, enfim. Mas vamos lá, esse vídeo nós vamos até a prova, vamos lançar alguns vídeos de resolução de questões. Esse vídeo será disponibilizado para todos, vai ser aberto. E os demais vídeos com temas importantíssimos aí, recorrentes em provas de ENAD, são questões do antigos ENADs e também questões elaboradas no nível e no estilo para a gente discutir. Mas vamos lá, sem mais delongas, para o vídeo não ficar longo e ter uma objetividade, certo? Então vamos pegar essa primeira questão que ela vai falar exatamente sobre bioética, ética. Então vamos analisar aqui o texto e a gente vai conversando. Em alguns campos, como a ciência da conservação ou da saúde pública, pesquisadores devem, dependendo das circunstâncias, se tornar defensores de seu assunto. Existe um contínuo de informar e persuadir. Os pesquisadores devem escolher sua posição sobre isso conscientemente. Então, a questão aí envolvendo, obviamente, a questão da ética e, evidentemente, da bioética, uma vez que eu estou falando saúde pública e ciências da conservação. Reconhecemos que o mundo está em uma infodemia, com informações falsas espalhando-se de forma viral nas redes sociais. Portanto, muitos cientistas sentem que estão em uma corrida de técnicas de comunicação. Mas essa crise se deve, pelo menos em parte, aos pesquisadores serem incentivados a vender seu trabalho e concentrarem-se em uma história em vez de relatar de forma completa e neutra, sem viés, o que fizeram, né? Então a gente fala aqui das fake news, né? Muita gente aí fazendo pseudociência. Tememos que a necessidade de persuadir ou de contar uma história simples possa prejudicar a credibilidade e confiabilidade. Em nossa pesquisa, vemos que com a vontade das pessoas de serem vacinadas contra a Covid, e aí vem uma coisa muito, um tópico muito importante dessa credibilidade que nós falamos aí, né? Que é exatamente o seguinte: essa credibilidade vai estar ligada a uma série de situações, níveis de confiança, pesquisadores científicos, os médicos, são pontos importantes que nós precisamos entender aqui como é que vai ser analisado. A confiança é crucial. Isso requer uma boa comunicação de evidências. Muito bem, vamos para a questão. Então, é o seguinte: considerando o texto apresentado e o papel do biólogo, olha só, isso, gente, isso é uma questão de ENAD, tá? Oficial, isso não foi criada. Se não me engano, o ENAD 2021, eu acho que foi isso. Como pesquisador, avaliar as asserções a seguir em relação à proposta entre elas. Então vamos lá. Primeiro, os biólogos e demais pesquisadores que precisam informar a população, engajarem-se na divulgação científica devem utilizar-se de técnicas, né, de retórica, ok? Aproveitando as ferramentas usadas pela mídia e pela indústria de entretenimento. Tudo bem. Agora vem o detalhe. Para moldar as emoções, eu vou, na verdade, limitar e crenças das pessoas. Não, né, gente? Isso, inclusive, vai contra até o mecanismo educacional que nós temos no Brasil, baseando-se exatamente na própria BNCC, né, pessoal? Se vale para estudantes, obviamente vale para os profissionais na área de saúde e, obviamente, natureza. Então, isso aqui está falso, ok? Então, se aqui está falso, então eu já vou descartar a letra A, porque diz aqui que o em 2 são verdadeiros. Vou descartar de novo aqui a letra B, mais uma vez o em 2 verdadeiras. E aí a assertiva A, aqui ó, a 1 é verdadeira, a C. Então a gente está aqui agora o seguinte, entre a letra D, beleza, e a letra E, porque a letra E diz que a 2 também é falsa. Então vamos lá. Ele diz porque em tempos de infodemia, os cientistas têm o dever ético de agir em
prol da máxima comunicação de evidências, de forma a desmistificar as informações falsas recebidas diariamente pela população leiga, sem criar novas verdades absolutas, ou seja, verdadeiríssimo. Então, não pode ser aqui a letra E. Então, a asserção 1 está falsa e a 2 está verdadeira. Resposta a letra D de Deus. Ok? Tranquilos? Então, a questão que envolve, de certa forma, um pouco de bioética. Vamos para frente. Essa questão é interessante. Veja só. Nós temos uma questão aqui que fala sobre os supercontinentes. Então, a gente fala sobre Gondwana, né? A questão da Gondwana. Lembra de Gondwana Laurásia, né? Laurásia, certo? Muito bem. E a questão da Pangeia, Gondwana subdividindo aí, né? Pangenia não, mas que Pangenia? Pangeia. Pangeia, certo? Então nós temos aqui essa condição, certo? Deixa eu colocar aqui melhor, fica mais fácil para a gente entender o mecanismo aqui. Onde é Gondwana, nós vamos ter 5 continentes formados. Mas vamos ver o texto aqui, ver como é que funciona. Olha só. A seca registrada em Santa Catarina em 2020, certo? Levou aqui uma descoberta pré-histórica. Fósseis mesossauros de 220 milhões de anos foram encontrados em rochas de Três Barras, cidade do Planalto Norte catarinense. Um pesquisador especialista no assunto explicou que uma característica interessante dos fósseis mesossauros são encontrados tanto aqui quanto nas rochas do sul do Brasil, quanto aqui lá na África. Ele afirmou ainda que a identificação da mesma espécie, ou seja, nos 2 continentes, em horizontes sedimentares semelhantes, tanto aqui quanto lá, corroborou com as primeiras ideias acerca da deriva continental. Então vamos lá. Primeiro vamos entender a diferença. Deriva continental, não confundir com deriva gênica. A deriva continental, nós temos exatamente como na Gondwana, a separação aqui, ó, 5 continentes, certo? E aí até chegar ao que nós temos hoje em dia. Muito bem. Essa separação da Pangeia, caracterizando então essa deriva de continentes no planeta, isso faz com que tenhamos aí, a partir do estudo de fósseis, a identificação desse processo progressivo de expansão continental. Isso é chamado deriva continental. Deriva gênica seria mais ou menos assim para você entender. Nós temos aqui uma população, a gente pode trabalhar nessa condição, tá? Existe uma população. Essa população ela vai apresentar uma característica fenotípica, enfim, mas essa população ela tende a não sobreviver a impactos, a pressões ambientais por seleção natural. Então, o que acontece? Ela tem uma tendência a ser extinta. Entretanto, fatores aleatórios, como, por exemplo, a tsunami, erupção vulcânica, podem levar esta população A, que eu chamava de população A, que é da mesma espécie da população B, porém a população A, que a priori seria extinta por seleção natural, ela não foi. Ela consegue sobreviver a esse impacto. E aí essa população que é mitigada, diminuída naquele continente, essa população ela consegue sobreviver, mas ela vai buscar o quê? Outros sistemas para sobreviver. Onde essa população anteriormente não existira e ela começa a existir nesse novo sistema. Isso é chamado aqui, essa migração e esse fluxo de uma condição gênica que não existia para outro continente. Nós temos aqui uma deriva gênica. Neste caso, como não existia essa população, ela passa a existir. Nós temos um efeito fundador, ok? Então, para a gente entender o mecanismo aqui, certo? A diferença entre deriva continental e deriva gênica, não confundir. Esse pode ser considerado um fóssil guia. Então, assim, o que é um fóssil guia? Um fóssil guia, pessoal, um fóssil guia é aquele fóssil que, apesar dele ter pouco tempo de permanência, de existência na Terra, ele tem larga distribuição. Isso é chamado de fóssil guia. Tá? Então, aquele que tem pouco tempo de permanência no planeta, certo? Ele é extinto rapidamente, porém, tem, nesse pouco tempo que ele esteve no planeta, uma ampla distribuição. Então, ele é considerado um fóssil guia gondwânico. E essa descoberta é mais uma evidência da existência da Gondwana, antigo supercontinente. Muito bem, vamos lá para a questão.
Aí eu vou pegar e vou fazer o seguinte, eu vou lendo os itens e vou puxar aqui para o mapa para a gente fazer aqui exatamente esse bate-bola para entender bem. Ó, os mesossauros apresentam ampla distribuição vertical e horizontal. Aí a gente pega e vai vertical e horizontal. Vamos para lá? Cadê os mesossauros? Pronto, estão aqui, ó, os mesossauros. Então aqui, esse cara aqui são os mesossauros. Ampla distribuição. Não, gente, estão aqui, ó, América do Sul, África. E numa questão assim mais, ou seja, numa região mais pontual, né? Não tem ampla distribuição, não. Então aqui a gente pode dizer que esse item aqui, né, ele está falso, né, gente? Então aqui, ó, o item está falso, beleza? O item 1 não vamos marcar. Então, se o item 1 a gente não marca, nós vamos desconsiderar a letra A, vamos desconsiderar a letra B, vamos desconsiderar a letra D. Opa, já melhorou aqui a nossa margem, né? Lembrando para a gente analisar e trabalhar sim, desta forma conseguimos aí resolver muitas questões. Vamos lá. O Sinognathus, tá aqui, eu vou colocar aqui, né? O Sinognathus, marca texto, fica melhor aqui com o amarelinho para a gente destacar. O Sinognathus, um táxon presente nos mesmos sedimentos da África, tá certo? E também da América do Sul, identifica o tempo geológico de formação desses estratos rochosos. Inclusive no próprio texto diz, a gente vai ver no mapa se bate, né? Sinognathus, então tá aqui na África, tá certo aqui, ó, e também na América do Sul e África. Então, beleza, né? Então esse item aqui, ó, esse item está verdadeiro. Estando verdadeiro número 2, então a gente ainda continua com letra C e letra E. Então, bora para frente. Então, segue o jogo aqui, certo? Então, vamos lá. Aí ele pega agora, letra C, né? O 1 tá correto. Ok, beleza. Então, a gente começa a analisar agora o seguinte. Pegando agora o contexto dessa questão. Veja, nós estamos aqui nessa questão 2, é uma questão bem interessante. Tá? Fala sobre evolução, adaptação, paleontologia. A principal temática da questão aqui, pessoal, é a paleontologia. Então, ficar destacando aqui a questão da própria paleontologia. Deixa eu colocar aqui a canetinha vermelha e fica mais fácil para a gente visualizar. Né? Então, já estamos falando aqui da paleontologia, certo? E entra no conteúdo de vocês aí para a prova PND, tá, pessoal? Então, é o seguinte. Então, número 2 está correto. Item 3. Os achados paleontológicos de listrossauros, né, em formações gondwânicas da Antártida, Índia e África contribuem para apoiar a ideia deriva continental. Então, vamos lá. Né? A gente vai aqui nos listrossauros, são esses caras aqui, né? Então veja bem a distribuição. Aí ele pega aqui, a gente vem para cá, ele tá dizendo Antártida, então tá aqui, né? Antártida, aqui ó, Antártida. Aí a gente tem aqui na Índia, beleza? Aí coloca aqui Antártida, na Índia e na África, entende? Entende aqui, ó? Então aqui Antártida, Índia e África, beleza? Então, isso sim, pessoal, como ele diz aqui, ó, garanta a deriva gênica, porque o próprio texto informa isso. Então, o item 3 também está corretíssimo. Ó, o item 3 está correto. Então, assim, a gente já descarta a letra C também. Mas vamos ver o item 4. A flora de Glossopteris abundante, olha só, abundante, é de ampla distribuição geográfica, pode ser considerada fóssil guia. Lembra que eu falei agora o que é o fóssil guia? Utilizada como evidência paleontológica para auxiliar no estabelecimento das sequências gondwânicas. Então a gente pega aqui e vamos analisar. Olha só a distribuição desse cara quando a gente começa a ver aqui. Veja, ele está falando exatamente da distribuição de um camarada aqui, ó. Vou puxar aqui, ó, dos Glossopteris. Então cadê os Glossopteris? Está aqui, ó. Esse camarada, pronto, ó, beleza? Então veja, ó, esse cinzinho aqui, ó, veja a distribuição dele, é ampla. Então, apesar de ter uma baixa frequência, ou seja, período de permanência no planeta, ele tem uma grande distribuição, garantindo em si a comprovação da sua permanência, da sua existência em vários pontos. E quando houve a separação dos continentes, isso garantiu, sim, dado dentro do conceito de estudos, que esses dados mostravam sim o processo de distribuição ao longo dos continentes, ok? Então o item
também está verdadeiro. Então a resposta, a letra E, de eita gota que tu tá passado já. Vamos embora? Então vamos para a terceira questão. As lagartas de algumas espécies da família Licanidae e Rhodinidae possuem glândulas que produzem substância doce. As lagartinhas lá, certo? Tem duas famílias que produzem aí substância doce, das quais as formigas se beneficiam. Ou seja, eu tenho as lagartas, elas vão produzir uma substância doce que vai alimentar aqui as formigas. Ok. Em contrapartida, ou seja, vamos dar uma troca, as lagartas são protegidas de outros inimigos naturais e podem se alimentar das plantas ocupadas pelas formigas. Então aqui ó, é uma troca. Essa troca não é uma condição obrigatória, já que as formigas elas têm uma condição de migração, de distribuição muito boa. Então, nós temos aqui o que nós chamamos na ecologia de mutualismo, certo? Facultativo, que antigamente isso era chamado de protocooperação, ou seja, uma relação não obrigatória. Aí vamos analisar o comando da questão. Nesse contexto, a preservação dessas lagartas é estendida às formigas devido à relação ecológica que ocorre. Aí vamos lá, ó. Devido à relação ecológica que ocorre de forma similar entre vegetais e, então vamos ver, bactérias e nódulos radiculares que promovem fixação de nitrogênio. Pessoal, não. Nesse caso, nós estamos falando de um mutualismo clássico, né? Uma relação obrigatória lá das bacteriorrízes. Não é o caso aqui, beleza? Então, a gente descarta essa possibilidade. B. Consumidores de néctar em busca de nectários extraflorais. Vamos deixar isso aqui de stand-by, ok? Vamos deixar aqui. C. Fungos micorrizas. Fungos micorrizas, estou falando mais uma vez em mutualismo. Não rola. Animais polinizadores que se nutrem de peças florais. Aí é uma coisa interessante. Vamos lá. Peças florais. Poderia ser, né? Não, gente, sabe por quê? Porque quando você tem um animal que se alimenta de peças, aí a gente pode fazer até uma analogia, inclusive já foi até questão de concurso uma vez. Então veja só, quando você tem um animal que se alimenta de peças, ele não está se alimentando do organismo planta como um todo, mas está se alimentando de partes. E quando nós temos esse conceito de alimentação por partes, nós estamos falando aqui em um parasitismo, Mas, Evandro, parasitismo, endoparasita, ectoparasita, tem que chupar, sugar alguma coisa? Não necessariamente, está simplesmente consumindo alguma coisa ou partes de um organismo. Por exemplo, se eu pego um animal, beleza? Aí eu tenho aqui um herbívoro e ele vai se alimentar da semente e a gente faz uma comparação. Esse é um herbívoro. Mas então, se esse herbívoro se alimenta da semente, esse herbívoro está fazendo um papel de quê? De predador. Mas por que está fazendo papel de predador? Porque ele está se alimentando de quê? Da semente. Mas o que é que tem a ver? Dentro da semente tem um embrião, que é um ser vivo. Porém, se esse mesmo herbívoro, se a gente faz uma comparação e ele se alimenta apenas das folhas, não come a planta como um todo, nem semente, nós teremos aqui, aí é que é interessante, sabe, pessoal? Olha só que legal. Nós teremos aqui uma relação similar, na comparação, aqui, aí sim há um parasita. Porque aqui eu estou falando de um parasita, porque ele está pegando partes. Então, esse item está errado, uma vez que nós estamos falando de mutualismo facultativo e não no processo de relação desarmônica. Beleza? Então, vamos para a letra E. Líquens. Líquens é uma associação de fungos e algas. E eu tenho uma relação mutualística. Então, pessoal, a resposta aqui na questão 3 vai ser a letra B de bola. Consumidores de néctar que buscam nectários extraflorais. Isso daí é uma relação similar ao que nós temos aqui, tá? Dita no item acima. Então, olha só, é mais conceitual do que relacional essa questão, ok? Vamos para a questão 4? Diz o seguinte, a nossa questão 4 aqui. Olha só.
Desde a divulgação de fevereiro de 1997, sucesso da clonagem da ovelha Dolly, certo? A partir de células da glândula mamária de uma ovelha adulta, né? A gente tem a Findocert e a Blackface, né? Scottish Blackface, né? As duas espécies, na verdade, raças, desculpa, que foram utilizadas, né, na Escócia, né? Iniciou-se um amplo debate que envolveu a comunidade científica e a sociedade em geral. O centro da discussão, obviamente, era o fato de que a clonagem de ovelhas sinalizava que em um futuro próximo talvez pudesse ser possível clonar seres humanos. Essa probabilidade gerou tanto entusiasmo quanto preocupação. Beleza. Aí deveria ser permitida, regulamentada ou banida. Considerando o texto apresentado, avalie as afirmações a seguir dos tipos de clonagem. Quando nós falamos, pessoal, em tipos de clonagem, então aqui, ó, nós temos aí, veja só, mas Evandro, tem tipos de clonagens? Tem. Nós falamos que existe a clonagem chamada clonagem gênica. Essa clonagem gênica, ela está associada à clonagem terapêutica, certo? Então, deixe-me dar aqui um exemplo para vocês. A clonagem, que aí a gente conversou inclusive no vídeo que eu coloquei para vocês lá na plataforma, na questão, por exemplo, na década de 80, a produção da insulina a partir de gene humano inserido, né, por técnica de DNA recombinante nos plasmídeos, né, aqueles fragmentos de bactérias. Mas lembrando que podem também ser utilizados de vírus. Mas as bactérias, seus plasmídeos, são mais fáceis de manipulação. Tá? Isso é uma clonagem gene. Foi clonado o gene para um cunho terapêutico, ok? Mas nós temos também a clonagem somática, que porque é somática, ela não quer dizer que ela não possa vir a ser também terapêutica, tá? Pode vir também ser terapêutica. Mas essa aqui ela é mais uma clonagem reprodutiva, tá? Mas ela tem outros fatores também. Por exemplo, nós temos clones de células hepáticas, né? A formação de tecido hepático a partir dessas células, enfim. Mas vamos lá na questão. Ele diz o seguinte, veja bem, a questão aqui, só para deixar vocês bem em ciência, a questão número 4. Então vamos para a questão 4, diz assim: na clonagem reprodutiva, assim como é feito com a Dolly, o núcleo, olha, o núcleo, então vamos aqui, vou até pegar aqui para mudar aqui para a gente ter uma melhor visualização, né? Vocês visualizarem melhor aí, marcar texto. Então, assim, como é feito com a Dolly, o núcleo de uma célula somática adulta é inserido em um óvulo, é nucleado. Tirei o núcleo do óvulo, ficou o óvulo nucleado, transferido para um útero, receptor, ou seja, uma barriga de aluguel, que gerará o feto geneticamente idêntico ao doador, ou seja, aquele da ovelha Dolly, ou seja, verdadeirismo. Então, um está correto. Então, nós podemos ter a letra A, nós podemos ter a letra C, nós podemos ter a letra E. Letra D não rola, porque ele está dizendo que um está certo e aqui não aparece um. Letra B também não rola. Então a gente tem 3 alternativas aí, já a gente está eliminando. Vamos para a letra C, vamos para o item 2. O item 2 é o seguinte: na clonagem terapêutica, as células tronco são utilizadas em laboratório para a produção de tecidos idênticos aos do doador. Tudo bem, né? Ok. Oferecendo dezenas de possíveis aplicações na área da saúde com potencial para salvar vidas. Exatamente. Acabei de dar exemplo aqui da própria questão da insulina, né? No tratamento de pessoas com diabetes mellitus tipo 1, ok? Então, nós temos aqui o item 1 e o item 2 aqui estão corretos. Tranquilos? Vamos então ver agora o item. Então, a gente descartou já a letra A também, porque ou vai ser, tá certo? Ou é? Então vamos lá. 3. Apesar de avanços tecnológicos envolvendo experimentos com clonagem reprodutiva e terapêutica, por questões éticas e biossegurança, temos uma questão lá de bioética e falei também sobre biossegurança, dê uma olhadinha na teoria lá. Ambas são proibidas. Não, gente, lembrem-se, nós temos aqui no Brasil, certo? Uma mocinha chamada de Embrapa, né? Que é a empresa, hoje a gente pode dizer, não é a única, né? Mas a empresa do governo federal, que é a mais desenvolvida em pesquisas nessa área aí de biotecnologia, mas temos outras empresas, universidades trabalhando com isso, né? Claro, ok? Então isso não, então está errado esse item 3, então a resposta correta aqui fica a letra C, beleza? Tranquilo?
Então vamos aqui parar o vídeo e esse vídeo vai estar liberado para vocês. O próximo vídeo é a sequência de resolução de várias questões, tá certo? Tá certinho? Esse daí você vai ter lá na plataforma, tá bom? Um abraço, pessoal. Fica com Deus e terá muito mais coisinha para vocês aí, muitas coisinhas para vocês trabalharem para essa prova dia 26. Tamo junto, uma vaga já é sua.